Olá pessoal, tudo bem? Qual a razão de ser da lei? Qual a razão de ser da lei? Olá, qual a razão de sermos da lei? No vídeo de hoje vamos estar falando mais um pouco sobre a fé e a lei. Amém? Fique conosco, assista até o final esse vídeo, compartilhe o que Paulo diz a respeito da lei e da graça, a promessa que foi feita. O título diz assim: Fé ou cumprimento da lei? Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebesse o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Amém? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Então, e tem outra versão que fala assim: começai no Espírito e aperfeiçoando na carne. Começaram no Espírito. Paulo está dizendo para o povo de Gálatas, né? Começaram na carne e agora estão aperfeiçoando. Não, começaste no Espírito e agora estão aperfeiçoando na carne, né? Acabais na carne? Está perguntando: será que em vão que tenhais padecido tanto? Então vocês sofreram tanto à toa para acabar na carne? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os milagres vêm pela obra da lei, ou pela pregação da fé, né? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então você vê aqui, como sempre falo, no vídeo anterior eu falei de Abraão, né? Então você vê aqui Paulo fala de Abraão, né? Abraão creu em Deus e por isso foi justificado por isso foi imputado por justiça. O que? Foi acrescentado por justiça. E Abraão, a gente vai ver aqui, quer ver, ó? Então você vê no capítulo 3 de Gálatas, versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha aí. Por quê? Porque ele apenas creu em Deus, Abraão. Abraão é antes da lei. Sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão, não os da lei, né? Sabeis, pois, versículo 7, que os da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia lhe justificado pela fé os gentios. Ok. Quem são os gentios? Quando a Bíblia fala gentios, quer dizer o povo que não é o povo dos judeus, que não é o povo hebreu. Amém? Então, às vezes você pode ler na Bíblia, o que você entende quando fala gentios? Gentios quer dizer todos nós, assim, todos os continentes. Os gentios são todos os povos, amém? Brasileiro, argentino, uruguaio, mexicano, americano, irlandês, europeu, português, italiano, todos esses povos que aceitam Jesus. Nessa época, Paulo, em muitas nações não existia, até o Brasil, né? Então, mas ele fala dos gentios, quer dizer, expandindo, né? E essa promessa foi feita a Abraão, antes da lei. Abraão veio antes da lei, amém? Veio Abraão, aí depois veio Isaac e depois Jacó, para quem não conhece, amém? E depois de Jacó, que aí veio as tribos, as 12 tribos, né? Que são os filhos de Jacó, que aí depois veio José, né? E depois José no Egito e tal, e aí que depois vem Moisés, que aí depois que vem a lei, amém? A gente vai entender por que veio a lei depois, tanta demora, tanto tempo para depois chegar a lei. Nós vamos ler aqui, no vídeo anterior também já estava falando, mas vamos ver aqui.
Aí no versículo 8 está escrito assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Então não quer dizer só os judeus, ele já tinha prometido ali. Deus já tinha prometido a Abraão, como eu disse, muito bem antes da lei. Amém? Não estou anulando a lei. Vamos entender até o final desse vídeo. Fique até o final que você vai entender. Não estamos anulando a lei. Amém? Como no vídeo anterior eu expliquei. A lei serviu de tutor, como a gente vai ler aqui daqui a pouco. Amém? A lei, ela serviu. Então, não foi anulada. Vamos entender mais para frente. No versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Eu peguei outra versão da Bíblia. Essa aqui eu estou lendo uma Thompson. Ela é contemporânea, a tradução dela, né? A outra é a corrigida, atualizada, corrigida. Eu acho que é corrigida. E fala a mesma coisa, né? Do crente Abraão, né? Que forte, que legal, que bonito. Então, crente é porque crê, né? Então vamos ler de novo. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São os benditos. Os da fé é com o crente Abraão. Com o crente. Não é como ele, é com ele. Com Abraão. Amém? De sorte que os que são da fé são benditos. São benditos. São abençoados, da outra versão fala. São abençoados com o crente Abraão. São benditos com o crente Abraão. Amém? E todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Calma aí. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, quem não está debaixo da lei, quem está debaixo da lei, tem que cumprir toda a lei. Se não cumprir, é maldito. É maldito. Então quem será salvo, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então ninguém vai ser justificado diante da lei. É evidente. A Bíblia diz aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Gálatas 3:11. Paulo está falando para os Gálatas. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé, não pela lei. Amém? Por que Paulo está falando isso para o povo de Gálatas? Porque eles estavam apegados à lei. No povo judeus ainda, né? Porque estavam apegados à lei, querendo saber da lei. Porém, a lei, ela foi até Jesus, como eu expliquei no vídeo anterior. É até Jesus. Depois de Jesus entrou a graça, né? É pela fé que somos salvos. É pela fé que nós temos a vida eterna. É pela fé que nós já não estamos mais mortos, mas sim vivos e vamos ser vivificados com Cristo Jesus. Então, nós não estamos mais mortos, mas sim vivos. Não a carne vai morrer, mas o espírito já vai, nossa alma, né? Nós não vamos mais morrer a segunda morte. Amém? Então é como está escrito aqui. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Então você vê, ninguém será justificado pelas obras, pela lei. E Abraão foi imputado por justiça. No versículo 6 está falando assim, como crente Abraão, que foi imputado como justiça. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Então, a lei não é baseada na fé, mas se você quer viver pela lei, você viverá pela lei. Você vai viver pela lei. Você vai ser cobrado pela lei. No dia do juízo final, você vai ser cobrado pela lei, porque você está vivendo pela lei, não pela fé. Se você não vive pela fé, então você vai ser cobrado por onde? Todos vão passar por um tribunal. Vai ser julgado por onde? Pela fé? Porque eu vivi pela fé. Ou vou ser julgado pelas obras, pela lei.
eu não vou ser julgado pela fé se eu vivi na lei, se eu ando na lei. Então, pela lei eu vou ser justificado. E quem será justificado pela lei, como diz aqui? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E aí no 12 fala de não, né? Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Então você vê no 12, ora, a lei não é baseada na fé. A lei não é baseada na fé. Mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí. Fazendo-se maldito por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você vê, Cristo se fez maldito por nós. Então ele já passou. Amém? Ele entrou no nosso lugar. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais também sobre isso, que Cristo entrou no nosso lugar, ele ficou no nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, ele pagou, nos resgatou. E eu vou explicar mais profundamente depois, talvez no próximo vídeo. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ele nos resgatou, Jesus nos resgatou, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós. Então Jesus nos resgatou, amém? Ele nos resgatou, e resgatou todos, judeus todos, para que a bênção de Abraão, não a lei, a bênção de Abraão, que Deus abençoou, Deus prometeu a Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão chegasse até nós. E como chegaria até nós? Pela fé em Cristo Jesus. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Jesus e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Qual a promessa? A promessa do Espírito Santo, do Espírito dele em nós, né? Que agora o templo de Deus não é a parede, a igreja. O templo de Deus somos nós, é o nosso corpo, amém? Porque o Espírito dele habita em nós, amém? Então vamos ler de novo o 14 que fala muito forte. Ele nos resgatou para a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Amém? Então, um testamento é feito, ninguém anula, ninguém acrescenta nada. Amém? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura, olha que forte aqui, a Escritura não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Amém? Aí no 17, digo porém isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma que venha a invalidar a promessa. De forma que não invalida a promessa. Então a promessa foi feita a Abraão. A promessa foi feita a Abraão. Então a lei não invalida a promessa. Amém? Muito forte, né? Você pode voltar ao vídeo e ler o 16 e 17, ou ler na sua Bíblia. Muito forte. Pois se a herança provém da lei, já não depende da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então você vê, pois se a herança provém da lei, já não é a promessa. Então, se a herança provém da lei, então já não é a promessa. Amém? Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então Deus deu a promessa a Abraão gratuitamente.
Por que que Deus deu a promessa gratuitamente a Abraão? Por que que Deus deu a promessa a Abraão e ao seu descendente? Como fala aqui no singular, ao seu descendente, não aos seus descendentes. Que ao seu descendente, então Deus deu a promessa a Abraão, porque Abraão creu. Abraão, como eu falei no vídeo anterior, não tinha lei para ele. É um homem que andava de acordo com os entendimentos. Abraão andava de acordo com a vontade de Deus. Abraão já andava de acordo com a vontade, com os desejos de Deus, agradando a Deus. Abraão já andava diante de Deus sem ter a lei. Ele já entendia o Deus. Ele não tinha outros deuses, ele tinha somente um Deus. Antes da promessa, antes da lei falar ter só um Deus, ele já só tinha um Deus. Ele só cria em um Deus. Aí você vê no versículo 19, está escrito assim: logo, qual a razão de ser da lei? Qual a razão de ser da lei? Então, qual a razão de ser da lei? Aqui a lei, como eu falei no vídeo anterior, esse versículo aqui, 19, vai explicar que a gente vai ler agora. Esse versículo vai explicar por que veio a lei. Então por que Deus enviou a lei? Né? A lei não é anulada. Então por que Deus enviou a lei? Se é pela fé. Se era pela fé desde Abraão, por que veio a lei? Por que não continuou pela fé? Né? É uma pergunta. Mas aí você vê aqui, ó. Qual a razão de ser da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. Olha que forte. Esse versículo já fala tudo. Logo, qual a razão de sermos da lei? Mas a lei veio, aqui, foi acrescentado por causa das transgressões. O povo estava se desviando, como eu falei. Volta no vídeo, depois você assiste o vídeo anterior, que eu vou estar falando, né, de Adão e tal, até Jesus, né? Então você vê aqui, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, não a descendência, o descendente, no singular, o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. Tá vendo? Quem é o descendente? É Jesus. Então, a lei foi feita, foi acrescentada por causa das transgressões. E até Jesus, até a promessa, até o descendente, que é até Jesus. Amém? Como foi feita a promessa. E foi ordenada por intermédio de um anjo pelas mãos do mediador. Ora, o mediador não representa um só. O mediador não representa um só, representa todos que tiver nele. Se eu estou em Jesus, o mediador, Jesus, ele representa eu. O mediador não representa todos. O mediador não representa um só, mas Deus é um só. Está falando aqui no versículo 20. Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas. Aqui é uma pergunta. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? A lei vai ser contra a promessa de Deus? Então agora, se eu ando pela lei, se eu tenho que andar ainda pela lei, né? Logo a lei é contra a promessa de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, olha que forte, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então o que quer dizer Paulo está falando aqui? Se a lei, né, logo a lei é contra a promessa? Não, pelo contrário, se a lei tivesse o poder, presta atenção, se a lei tivesse o poder de vivificar, aí sim teríamos que andar na lei. Mas quem que tem o poder de vivificar? É Jesus. Deus vivificou Jesus na cruz. E Deus deu a Jesus, tem um vídeo também que eu falo muito tempo atrás, e Deus deu o poder a Jesus de vivificar com quem estivesse com ele, quem estivesse em Jesus. Amém? Então vamos ler de novo. Logo a lei é contra a promessa de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que
pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Então, a lei não tem o poder de vivificar, como nós lemos aqui. Então, a lei não tem o poder de vivificar. A lei só serviu de tutor. Só serviu de aio, de tutor até a promessa. O tutor, Jesus. Amém? Aí no versículo 23 está escrito assim: antes, porém, que a fé viesse, estamos sob custódia da lei, encerrados. Então, antes que a fé viesse, antes que Jesus viesse, que a fé viesse, estávamos sob tutor, sob custódia da lei. Então, quando uma pessoa está sob custódia, ela está guardada, está presa, né? Na lei, está presa. Estou sob custódia, então estou sendo guardado. Estou guardado, estou preso ali. Então, antes da fé, eu estava sob custódia da lei, estava preso na lei, estava guardado na lei. Amém? Encerrados, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que havia de manifestar. Então, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Versículo 24. Muito forte. A lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Amém? Como eu falei. Então, a lei pegou na nossa mão e foi guiando por anos e anos até chegar à fé, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Bom, e aí no versículo 25 de Gálatas está escrito assim: depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob controle do tutor. Aqui. Depois, porém, que a fé veio, amém? Já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? Depois que a fé veio, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, quem nos controlava, quem controlava a humanidade antes, até chegar a Deus para que seguisse o caminho, era a lei, o tutor. Então, depois que a fé veio, já não estamos mais sob o controle, a lei não pode mais nos controlar. Não estamos mais sob o controle do tutor. Quem é o tutor aqui? Quem é o tutor? É a lei. Amém? Como nós lemos. E a fé, e Deus fala, e no livro de Hebreus está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para mim chegar até Deus, é pela fé. Amém? Em Hebreus 11, 6 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, hoje eu me chego até Deus pela fé. Amém? A fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E que Deus possa falar mais ao seu coração. Agora você deu para ver um pouquinho como Paulo se refere à lei, né, e à fé, a promessa. Amém? Essa promessa vamos falar no próximo vídeo. Amém? Para não se estender muito, não ficar muito grande esse vídeo, assista o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, compartilhe. Você não é inscrito? Se inscreva. Compartilhe, manda para uma pessoa esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, dê o seu like para que Deus venha abençoar mais esse canal e que Deus possa falar ao seu coração grandemente em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.